Donald Trump está enfrentando 500 milhões de dólares em penalidades legais, uma soma que está crescendo em dezenas de milhares a cada dia. A sentença proferida em seu julgamento por fraude civil em Nova York representa um dos maiores desafios à fortuna pessoal do ex-presidente em décadas. Provavelmente ele terá que liquidar ativos, e acredito que isso vai colocar uma pressão imensa sobre a organização Trump. E há o risco de que tudo comece a desmoronar. Trump está correndo contra o tempo. Atualmente, ele tem até o final de março para obter os recursos. Caso contrário, o procurador-geral de Nova York poderia começar a confiscar alguns de seus bens. Em 18 de março, o advogado de Trump disse que não conseguiu obter fiança para garantir o pagamento apesar de negociar com alguns dos maiores credores do mundo. Então, quais opções Trump tem para financiar esta dívida crescente? O estado financeiro de Trump. Segundo o editor do Wall Street Journal, Peter Grant, a riqueza do ex-presidente é cerca de 3 bilhões de dólares. Trump está sob uma grande pressão agora, mas não se compara ao tipo de pressão que ele enfrentou durante a recessão do início dos anos 90. Em 1975 houve uma recessão, mas isso foi uma brincadeira comparado a isso. Foi uma brincadeira completa. Pouco antes daquela recessão, ele estava muito mais agressivo em termos de seus objetivos empresariais e estava adquirindo ativos em grande quantidade. Cumprimos com o prazo para vocês. Então seremos realmente um grande concorrente e acredito que será muito emocionante. Quando a recessão do início da década de 1990 chegou, ele não pôde pagar suas dívidas e seu império começou a desmoronar. Ele teve que vender muitos desses ativos, mas ainda mais, teve que colocar alguns de seus cassinos em Atlantic City em falência. Ele próprio estava à beira da falência pessoal. Trump conseguiu sobreviver à recessão e então mudou de estratégia. Ele começou a alavancar mais sua marca, seu nome. Ele licenciaria sua marca para desenvolvedores que estavam construindo projetos. Eles colocavam o nome Trump neles, mas Trump não corria o risco. Uma das coisas que Trump fez para fortalecer seu balanço nos últimos anos foi vender ativos. Trump possui inúmeros ativos em todo o mundo. Eles estão principalmente nos Estados Unidos, os que ele possui. Ele é proprietário de resorts, condomínios, hotéis e possui grandes participações em alguns grandes edifícios de escritórios. O balanço de Trump atualmente é muito mais robusto do que costumava ser. Ele tem cerca de 400 milhões de dólares em dinheiro e está desalavancado em cerca de 300 milhões de dólares, o que o coloca em posição de aumentar a alavancagem se precisar de dinheiro rapidamente. Essas reservas de caixa agora estão em jogo. Pagamentos de Trump. À medida que seus problemas legais se agravam, em 16 de fevereiro, um juiz de Nova York ordenou que Trump pagasse 355 milhões de dólares em multas, mais outros 100 milhões de dólares em juros, que continuarão a crescer cerca de 100 mil dólares por dia. Isso ocorreu depois que o juiz considerou que o ex-presidente avaliou de forma fraudulenta partes de seu império imobiliário para garantir empréstimos mais favoráveis. Os casos são completamente falsos. É uma farsa total. Há um problema fundamental de liquidez em tudo isso. A probabilidade de alguém ter 450 milhões de dólares disponíveis simplesmente não é possível. Trump apelou da decisão, mas para que avance, ele deve garantir o financiamento para o que poderia ser o valor total de sua penalidade. No final de fevereiro, um juiz de apelações rejeitou uma oferta dos advogados de Trump para depositar um título de 100 milhões de dólares em vez do valor total. Essa decisão está sendo revisada por um painel de juízes de apelação. Opções para pagar. Trump não tem muitas opções. Ele poderia pagar o valor total em dinheiro, mas fazer isso não é fácil. Ele não pode gastar todo o seu dinheiro. Ele precisa de uma quantia significativa de dinheiro para pagar as despesas, então ele não pode usar todos os 400 milhões de dólares. Por outro lado, Trump poderia garantir um título e isso garantiria o pagamento caso ele perdesse o recurso. Eles normalmente são garantidos por dinheiro, investimentos ou outros ativos. Ele poderia potencialmente obter empréstimos contra esses ativos, obter o dinheiro e usá-lo apenas para o título. As taxas que uma empresa pode cobrar para o título também podem ser caras. É como qualquer outro caso em que você está protegendo uma espécie de linha de crédito. O certo é que haverá uma negociação sobre o que eles vão cobrar por isso. Então eu não acho que alguém espere que isso seja um título barato. O que poderia acontecer com seus ativos? Trump tem até o final de março para depositar uma fiança. Mas em um processo movido no Tribunal de Apelações de Nova York, em 18 de março, seu advogado disse que ele enfrentou dificuldades intransponíveis e que uma fiança no valor total de uma sentença é uma impossibilidade prática. Vamos buscar meios legais de execução da sentença e pediremos ao juiz que confisque seus bens. O procurador-geral não tem interesse em manter isso em segredo. Acredito que não. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.